pra mutar, né? Oi! Meu charme é chegar sempre uns minutos atrasada. Assim é melhor, né? Acho Outra que com muita sim, cara mas de pra que Edi- parece plantão da Globo. É que a acho parte que que eu no mais final- gosto é a parte inútil do começo. Sempre tem uma piada. Sim, velho. Por Mas é quê? que sempre Porque tem pra uma lembrar piada. dos nossos amigos, entendeu? Dos papos, tipo, cápsula do tempo, entendeu? Não quero me ver falando O que que é coisa essa- séria. Quero ver a Nossa. Mari com cara de esquilo assustado. Tô achando estranho. Vocês viram que o nosso nome tá aparecendo hoje? Nunca aparece. A gente nunca Será fala que é quem a porque gente tem é. mais- A Mari já falou todas as empresas que eu trabalhei, me entregar. Agora vão saber, vão descobrir quem eu sou. Uma merda aí. A gente nunca fala quem. Não, a gente não fala nosso Eu não sobrenome. sabia que você deixava essa parte no Não, podcast. a gente vai falar quando você editora. Mas, cara, eu acho que é porque tem uma inspiração muito forte no Hermes e Renato. Não é pra ser organizado, tá ligado? Me dizer que a Mari não é a carta da alegria. Oh. Mas olha, a gente vai falar sobre isso. Eu acho contraditório. Eu acho que eu tenho várias contradições sobre isso. Tô ansiosa. Porque quando a Anto me fez o convite, primeiro que a primeira coisa que eu falei pra ela é: parece que eu não tenho vergonha, mas eu tenho muita vergonha de coisas com câmera. E plateias, e pessoas me vendo e tal. Então começa daí, que eu já chego meio. Não, eu já tô vendo ela assim. Nunca vejo a Mari tão dura numa câmera como agora. Sabe? E aí, a hora que ela me passou o tema, eu falei, gente, eu tenho muita coisa pra falar sobre isso, e é completamente contraditório. E eu tô muito desorganizada pra falar sobre isso. Completamente Mas desorganizada. você está no lugar certo. A maioria das vezes eu fico assim. E depois você percebe que, tipo, caramba, existe uma força, né? Uma energia, tipo, de troca na conversa mesmo, que vai levando a você acessar até interpretações que você nem tinha ao certo, né? Então, que bom que você está aqui, fico feliz. Você, Marília, chega como? Eu chego alegre. Eu chego na vibe. Eu chego na vibe. Nossa, eu tô lá em cima faz tempo. Eu só tô pensando em como que eu aprendo esse caminho para estar mais vezes nesse lugar. Mas E aí, vamos lá, falar Mari. da nossa casa? Por que a casa bateu para você? Então, porque, por um lado, isso que a Anta falou, de eu ser muito reconhecida por essa alegria, é algo que não necessariamente eu sinto internamente. Eu acho que socialmente ele é um comportamento aprendido. Internamente, eu acho que eu não aprendi esse caminho que você falou ainda, sabe? É uma coisa que eu tenho falado muito na terapia, assim. Conforme a gente vai ficando mais velho, as coisas deixam de ser tão prazerosas, né? Então, tipo, você vai. É a velha história, né? Tipo, você comeu um pão. A primeira vez que você come o pão, aquele pão é maravilhoso. A segunda vez que você come o pão, ele é bom. E aí, cada vez que você vai comendo pão, o pão vai se tornando Só um algo pão. banal, né? Assim, no seu dia a dia, ele se torna um pão. E é essa habilidade de você conseguir se provocar esse sentimento em si mesmo, que é a maturidade. Só que eu não cheguei nesse lugar ainda, né? Tipo, definitivamente. A maior parte dos meus dias, ela acaba sendo muito mais de ansiedade, angústia, estresse e momentos de felicidade do que algo tão visto quanto as pessoas veem em mim, sabe? E eu acho que essa é a primeira contradição que eu vejo, assim. Tipo, a Mari é muito feliz. Mas, porra, gostaria de ser isso aí. Tô rindo de nervoso. Exato. Mas sabe que eu acho que aí tem um ponto sobre o quanto nessa expressão, tipo, ela é muito feliz, tipo, ela é muito alegre. Que aí que entra a contradição sobre a alegria, porque a gente só, de alguma forma, consegue
perceber ela na contraposição com algum outro sentimento que normalmente é a tristeza, mas poderia ser outros, né? E aí, de fato, talvez é difícil falar que uma pessoa ela é alegre o tempo todo, que acho que seria insano, mas eu vou falar o que você me provoca, que pode ser que você não seja uma pessoa alegre, mas você me provoca alegria. Então, eu acho que tem uma outra energia da alegria que não sei necessariamente se é, tipo, o você ter alguma coisa, né? O de você inspirar. E eu gostei muito que numa Halila, já no jogo, que é a casa 18 da alegria, ela é a última casa do nível da criatividade. Então, logo mais a gente está entrando no poder pessoal, que é um novo nível que entende que você vai interiorizando de alguma forma os níveis anteriores. E aí ele fala que a alegria dissipa, eu achei sensacional essa palavra, dissipa o medo e a insegurança. Então, de alguma forma, quando eu falo que você, tipo, me traz, por exemplo, ou me inspira alegria, eu associo muito isso de, tipo, cara, você me dá segurança, entendeu? Tipo, eu posso estar perto de uma pessoa que me traz segurança. E eu acho que essa parte de você ser alegre transmite dessa forma. Logo, tem toda a outra camada por dentro, que é como que eu lido, tipo, e por que eu dou isso para os outros e não para mim? E aí, a gente pode entrar nessa camada também. Mas, porque, de fato, tipo, é muito difícil alguém ser... Talvez. Muito. Mas, pô, também as pessoas que têm cara de cu, me desculpa, mas assim... Nossa, uma sorrisinha, pelo amor de Deus. Uma sorrisinha. Só um pouquinho. A gringa tá pedindo, gente, só uma sorrisinha. Entendeu? Aí você fica com a pessoa que, tipo, não consiga. No outro extremo, eu quando fico nervosa, sou rio. Mas, assim, porra, a pessoa que está com uma cara de... Me desculpa, eu não consigo. Não gosto dessas pessoas perto, assim. O tempo todo. Às vezes eu tenho cara de cu, mas, assim, o tempo todo, acho que não. É que eu, às vezes, eu acho que é uma reação automática. Não sei se a Mari se vê assim. Tipo, hoje eu fui treinar, né? E quando eu apanho, eu rio. Nossa, eu não sei o contexto. Tipo assim, vou fazer um corte. Quando eu apanho, eu rio. Você tem o quê? Só para deixar claro. Vamos aprofundar aqui. Lutas. Mas eu dou risada, eu acho engraçado o fato da pessoa conseguir me acertar. Eu acho engraçado, porque eu sempre brinquei de luta desde criança. Eu jogava Mortal Kombat no revezamento com os primos, a gente ficava lutando Mortal Kombat na vida real. Então é uma diversão, eu acho, mas eu sempre vi também, eu já tive muito nesse contexto de eu não tô legal, mas tá todo mundo me vendo como positivo, e todo mundo fala, nossa, Maria, você é uma pessoa muito positiva. Mas porque às vezes é o jeito que a gente tem, o Dr. André até falou isso pra gente em alguma conversa, que é uma cisão. É quase que um mecanismo de sobrevivência, sacou? Você divide, e aí na hora que você tá interagindo com as pessoas, seu corpo tá bem ali, entendeu? Tô apta, tô pra ação. E aí depois que você relaxa, que você fala, nossa, vai deixar deprimida, ser mal-humorada. Tanto que eu não sei, como que você é com as pessoas que você tem uma segurança psicológica total, tipo com a sua mãe, sabe? Você é alegre também ou você é cuzona? Não, acho que eu não chego a ser cuzona, mas eu acho que as pessoas que são mais próximas de mim veem menos disso do que as pessoas do trabalho, por exemplo. Segurança eu psicológica. Acho que tem, eu acho que tem uma coisa da cisão, eu acho que tem uma coisa do automático, eu acho que tem uma coisa do contexto também, porque, cara, no trabalho, por exemplo, tem altas pressões de diversos lugares e você tá falando às vezes com um chefe, às vezes tá falando com alguém que você não conhece, aí na mesma reunião tem uma amiga, tipo muita coisa, muito contexto diferente, assim, que eu acho que aí é mais fácil também ir pela via do automático, né? Mas eu acho que as pessoas que são mais próximas enxergam também, por exemplo, a história da risada é uma coisa que acho que é universal, assim, todas as pessoas que... A sua assinatura. Que convivem comigo. A coisa de, tipo, da leveza, assim, do dia a dia. De,
putz, deu errado alguma coisa. Acho que isso é uma coisa que é com todo mundo. Agora, essa coisa de ficar agitando, dessa coisa mais da ação, de fazer a sala. Eu não faço sala para os meus amigos, assim, é uma coisa que deu meus 5 minutos, eu falo beijo, falou, tchau. Sou assim. dessas. Sou dessas. Não saio nem a francesa, eu saio bomba ninja. Exato. Mas olha que a gente está fazendo uma primeira leitura da alegria, que ela no manifesto mais físico, de alguma forma, tipo, da risada, de você inteirar pessoas, mas a alegria poderia também se manifestar de outras formas. Acho que a alegria, você sente alegria, que ela pode se manifestar até, às vezes, tipo, um chanto mesmo. Às vezes pode ser um chanto de alegria, assim, tipo, quando você está Que é um muito, chanto? muito, muito feliz. Chanto é choro. Choro. Ah. Mas assim, eu tenho uma pergunta para vocês. Na história de vocês, o que causava ou o que gerava alegria para vocês foi mudando? É que a adulteza fode o rolê, né? Ah. Tipo, estar no bar me alegrava. Hoje em dia, meu Deus. Cara, é foda, né? Que é o que você falou do pão também, assim, tipo, as coisas vão ficando um pouco... Mas tem... Desculpa, quinta série. Eu demorei para entender. Ai, não, mas é que eu acho que o pão... Tá difícil. Pancito. Mas eu acho que tem uma parte de ser, tipo, a adultez, e isso é uma coisa que eu levanto muito bandeira mesmo, assim, e os últimos 2 anos talvez eu tenha sido um lembrete diário, eu falei algumas vezes aqui no convite, sobre, de fato, alimentar mais a minha criança interior e lembrar dela, porque eu acho que adulto é chato, sim. Tipo assim, eu me vejo muito mais chata que antes, e as coisas que me davam alegria antes, hoje não me dão, mas, na minha defesa, com muito orgulho, falo que hoje as coisas que me dão alegria são muito mais simples do que antes. Então, antes, eu fazia... Hoje, por exemplo, me dá muita alegria acordar cedo de manhã e, tipo, estar num silêncio e preparar meu café da manhã. E, tipo, isso me dá muita alegria. Não é uma alegria de, tipo, caralho, eu sou dona de mim. Tipo assim, ai, que bom, sabe, eu tenho esse tempo. Fazer coisas novas me dá muita alegria. E isso entra num campo, tipo, super delicado, porque eu perco, tipo, tesão muito rapidamente pelas coisas. E a tesão me dá alegria, por exemplo. Mas as coisas, sim, mudou a percepção da alegria. Só que eu tenho um lembrete diário de que, caraca, cada vez mais eu estou chata. Tipo assim, cada vez eu estou mais chata. Então, o que eu vou fazer para ser menos, entendeu? E outra coisa que eu fiquei pensando sobre a carta era da história do presente, né? Eu fiquei pensando sobre isso. Por quê? Para mim, hoje, e aí não refleti muito além do dia de hoje sobre isso, mas parte dos sonhos, dos desejos, tipo, que são coisas às vezes que não vão acontecer ali naquele momento, mas eles me trazem alguns porquês que me fazem sentir alegria no que eu estou fazendo. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa apaixonada em fazer pesquisas de clima. Não. Mas se eu penso que eu quero fazer uma viagem para o Caminho de Santiago e que aquilo vai me custar 20 mil reais, e o euro tá a 7 reais, e que, tipo, aquilo, por mais que não seja presente, no presente, aquilo faz o presente parecer mais feliz. Não sei se eu tô conseguindo me explicar. Mas eu fiquei... Como se ele fosse um como. E ele não é real, né? Assim, tipo, ele é uma coisa do futuro, ele é uma projeção, assim. E aí eu fiquei... Porque a Mariana de hoje... Mas isso te dá alegria? É difícil de explicar, porque às vezes, para mim, hoje, a alegria também, às vezes, é uma ausência de sofrimento. E não necessariamente a euforia. Que eu acho que é por isso que eu perguntei se o que dava alegria para vocês foi mudando. Porque, tipo, eu acho que eu tenho os momentos de pico de euforia,
E eu tenho os momentos de prazer do dia que eu considero isso hoje alegria. É a alegria do café da manhã para mim, assim, sabe? Que não são uma euforia, né? Não são aquela bomba de neurotransmissores. É um estado de contentamento. É um status de contentamento. É isso. Que eu acho que é isso que a gente tá falando no final do dia, né? A frase do Osho, eu vou ler, porque eu acho que ela é sensational. Eu só entendi ela agora porque eu tô num momento muito top da minha vida. Ela não faria sentido em outro cenário, por isso que essa gravação veio a calhar. Quando seu corpo, sua mente e seu coração estiverem funcionando juntos em profunda sincronia, a alegria surgirá. Então, é muito mais essa pegada de contentamento pra mim, do cara, tipo, corpo são, mente sã, tô tranquilo, e não esses opostos de, ai, tô alegre! Não, cara, é tipo, tô muito sintonizada aqui, tô conseguindo ver o prazer no pão, que inclusive eu comprei pão fresco hoje com mortadela, gente, me senti assim, felizona, pão de queijo, comi, feliz. Mas... Porque eu acho que tem que ter uma intenção, às vezes, de alegria no contexto adulto. Você já viveu muita coisa e a gente tem que decidir, sabe? Do tipo, velho, peraí, chegar até aqui, estar até aqui hoje nesse cenário é legal, sabe? É legal e merece meu joinha, sabe? Não, senão a gente fica o louco da conquista, muito homo sapiens, sabe? Tipo, conquistei, taxímetro gira, próximo. Dopamina louca. Para, caralho. Eu acho que tem uma observação super boa, assim, da euforia, o estado de contentamento, tipo, como que a gente consegue começar a discriminar um pouco mais esses estados que talvez façam parte de um aspecto, assim, da alegria. A gente poderia falar que, tipo, sim, o estado de euforia é uma alegria exacerbada, mas uma alegria que ela, tipo, mexe com quais bases, sabe? Assim, tipo... Porque o estado de euforia, por exemplo, eu quando estou em euforia total, assim, é uma coisa que, tipo, explode dentro de mim, né? Tipo, uma coisa que, caralho... Mas não necessariamente... eu consigo pensar nesses estados de euforia como alegria, por exemplo. Que eu penso mais eles como até meio perigosos, porque quando eu fico muito eufórica, quer dizer exatamente que talvez eu esteja tampando algum sofrimento. Tipo, isso aqui está me dando muita alegria, porque, né, tipo, muita satisfação, né? Tem alguma coisa que não. E eu acho até um pouco curioso, assim, que a Mari falou, né? Tipo, hoje a alegria, talvez essa ausência de sofrimento. Acho até delicado, tipo, a gente se acompanhar nesse lugar. Porque então, quando que é a alegria? Porque a alegria existe para além do sofrimento também, né? Não é, tipo, na ausência de que ela deveria existir, eu acho. Mas, Mari, você lembra da última vez que você sentiu essa alegria corpo, mente, alma, sei lá como que ele falou, corpo, mente, coração? Nossa, é que eu sinto, às vezes, talvez nessas coisas pequenas, sabe? Aí tem umas situações, às vezes, muito simples, assim. Eu senti isso, por exemplo, hoje de manhã, quando eu acordei, meus gatos estavam me paparicando, sabe? É uma coisa assim, você fala, cara, tô na minha cama, no lugar certo, com o edredom, essa roupa de cama maravilhosa que eu comprei e gastei só vida adulta reais, na Mercado Livre. E aí eu tô, sabe, orgulhosa da minha compra e com 2 gatos. E aí, tipo, isso pra mim, por exemplo, é um estado de alinhamento, assim, dessas coisas. E eu prefiro que seja assim, sabe? Eu acho, nessas coisas pequenas, porque eu acho que a vida, sem esses pequenos prazeres, ela é muito difícil. Eu acho ela muito difícil. Tipo, eu não sei se vocês já viveram alguma fase depressiva, assim, que é quando você não alcança, né, esses prazeres pequenos. E, nossa, é muito difícil viver assim. Então, tipo, hoje, para mim, eles são tão valiosos, assim, essas coisas pequenas, elas são mais importantes do que esses grandes momentos, sabe? Sim. E eu acho que é até a magia do sofrimento, às vezes. É muito feio falar isso, talvez, mas não vou me censurar. Mas eu acho que esse estado da gente conhecer a treva
ajuda muito a gente a reconhecer a beleza das coisas. Tipo, depois eu ainda fui acusada às vezes de, muitas vezes, tipo, me apaixonar por assuntos densos, sabe? E gostar de aprofundar. Mas porque eu acho legal o fato de você olhar às vezes para o mal, para a sombra, te ajuda a reconhecer a luz. Se você só conhece luz, nem existe, né? Mas enfim. Ou você tá muito alienadão, né? Talvez também. Mas o estado de ter tudo também é deprimente, porque você precisa dessa variação muitas vezes, né? E eu acho que uma coisa que para mim também tem feito muita diferença é espiritualidade. É um papo que eu e a Anta, a gente tem até com uma certa frequência, assim. Mas essa coisa de fazer as pazes com a vida do jeito que é, pelo menos é isso que a espiritualidade me trouxe, assim, sabe? Tipo, fazer as pazes com o que é. Acho que nem precisa ter alguma religião, mas eu sou um bandista, né? E essa coisa de saber que é o aprendizado que vai te levar para uma evolução e buscar essa evolução, entender os aprendizados daquilo que você está vivendo. Nossa, isso também traz uma certa paz, assim, que contribui para esse contentamento, assim, eu acho, essa sensação de contentamento. Isso faz muita diferença. Não sei se vocês... Porque a gente estava falando desse alinhamento, né? Eu colocaria esse espiritual nesse alinhamento, nessa frase do Osho. Não sei vocês, assim, né? Porque é o que o livro chama muito de providência divina. Quando a gente tem um nível de fé que faz a gente aceitar determinadas ondulações da vida, a gente encara de uma forma mais tipo, cara, você não controla tudo, porque eu acho que a alegria também tá meio inimiga de... Enfim, o controle é inimigo de várias coisas. Mas ele traz um pouco desse, tá tudo bem que eu não sei o que vai acontecer, tá tudo bem que, assim, eu consigo olhar para esse estado de presença e falar legal, né? Porque eu acho que a gente também tem uma noia com felizes para sempre. Quando a gente tá feliz, eu já fui dessas, hoje eu não sou mais. Mas você tá feliz e você já tá com medo daquela felicidade acabar. É o famoso, sabe quando todo mundo fala, espera 6 meses de namoro pra você ver. Você vai tomar no cu, cara, deixa eu ser feliz, porra, sabe? Tipo, quero curtir o começo sim até o final, não quero imaginar que em 6 meses essa magia vai acabar. Mas eu vivia sofrendo por antecipação. E depois eu fui vendo que é... isso? Cara, primeiro, tem uma característica psicológica clara, e é muita terapia. Que é, na verdade, você quer evitar a dor, e aí você começa nesse seu controle do seu ego ali, ou o seu ego querendo superar o seu estado de dor, e aí ele já começa a ser antecipado, tipo, eu sei que vai dar ruim. Porque ele goza em todo o contexto onde ele sabe mais do que vai acontecer, né? E aí você não se entrega no meio do processo. Porque, enfim, eu já ficava mais fácil para mim entender que uma coisa ia dar ruim, ficar triste antes até, ou já começar com uma atitude perdedora por qualquer motivo que seja. E depois eu percebi que eu falei assim, cara, tipo, na moral, o que eu ganho me antecipando ao sofrimento? Porra, sabe, nada. Nada. E eu até falei para as meninas, acho que esses dias, né, que esse momento de alegria que eu tenho tem muitas justificativas, mas eu falei, cara, tipo, eu sei que as coisas não duram para sempre, eu sei que tem possibilidades de sofrimento, e então eu estou on com isso, tipo, tá tudo bem, eu aceito os termos. Eu aceito os termos. Mas eu vou ser feliz agora, na moral. Tipo, tudo bem, eu sei que improvável, sei lá, que porra que vai acontecer. Mas parei de querer gozar com o meu acerto, mesmo que seja o meu acerto seja torcer contra mim e apostar que não vai dar bom. A gente faz muito isso, vai se fuder, mano. A gente faz muito isso. Demais. Mas por isso que eu acho que a palavra de presença se conecta muito com a ideia da observação da alegria. Tipo, em que momento você percebe que tá alegre? Porque não é que é, tipo assim, a gente pode descrever, tipo, risadas. Eu acho que, de fato, tipo, você estar dando risadas, mas talvez não seja um momento de alegria. Você pode dar risadas mesmo estando triste ou, assim, apática. Apática talvez não tanto, mas em momentos de expansão você fica, tipo, mais satisfeito e aí você vai... Mas consiga, tipo... E muito nessa frase do Osho mesmo, se esse encontro entre corpo, mente, coração, espírito, talvez, de... Você percebe, então, eu estou alegre. Aí eu queria dividir com vocês, porque foi o que eu falei esses dias com a Mari e comentei com a Lila, sobre a experiência da cerimônia, porque foi muito engraçado, assim.
tinha uma frase que o cacique trazia a cada tanto, que ele gritava assim, tipo, só alegria. Tipo, eles perguntavam, todo mundo está bem? Aí tinha uma balada brega da galera 50 mais, que chamava Só Alegria aqui. As minhas referências. Mas é praticamente isso, porque eu acho que ele tinha... E aí a galera... Nossa, eu vou ficar de blusa, que tá muito estranho isso aqui. Mas enfim. E aí a galera começava a falar, tipo, gritar, tipo, só alegria, só alegria. E aí apareciam várias pessoas gritando. E quando eu pensei, pô, a gente vai gravar na Casa da Alegria, veio muito essa reflexão de que o Só Alegria, ele preenchia de um jeito a união, literalmente de mente, corpo, alma, coração, de um jeito muito indescritível, no sentido de que eu não conseguia descrever o que estava me dando tanta alegria, mas uma das coisas que eu percebia era que eu estava observando por completo o estado do meu ser. Então, tipo assim, eu estava num estado de observação muito grande, de muita consciência, e aí eu falava, caraca, tipo, é só alegria mesmo. Porque no final das contas, aquela viajada não era assim, mas a pessoa que falou que não estava alegre hoje, né? Mas... eu só tinha sono e queria comer coisas salgadas. Aqui na minha casa tem só formigas e tem só doce agora. Formiga. Mas realmente, assim, quando vocês iam falando, veio um pouco dessa lembrança do... Qual que é o estado de observação que você... Em que momento você conseguia falar que você é alegre, que você está alegre, e como você guarda essa alegria? Então, se eu pergunto para vocês, qual que é a memória mais recente de alegria que vocês têm, assim, bem rápido na sua cabeça? Não, mas Maria, eu acabei de falar, censurada, não pode. Mas esse, tipo, um estado de alegria, em que momento você percebeu que ele era um momento de alegria, Mari? Falando com vocês. Quando você conseguiu observar. Acabei de parabenizar, inventei agora. Agora que eu me lembrei que eu sou alegre, eu também sou alegre, gente. Todo mundo é alegre. A gente ganhava ácido. Não, Mas é porque esses momentos eles são pequenininhos e eles passam batidos, você não para pra pensar. É real isso, assim. É tipo a caixinha da gratidão. Você tem que lembrar todo dia. Mas é quase que isso. Talvez uma forma interessante de cultivar, de fato, a alegria, porque pensando, né, desse movimento que o próprio jogo traz, a ideia de você ir cultivando cada um desses elementos que propõe nessas 72 casas é você ir adquirindo um pouco de consciência sobre o quão estruturante é a alegria para o desenvolvimento da criatividade, por exemplo. Ou o desenvolvimento mesmo de você no mundo, que acho que no momento fala sobre a presença e a alegria como a abertura para novas possibilidades. E eu acho que tem uma parte de você conseguir registrar isso, tipo o caderninho da gratidão, que poderia estar muito atrelado, assim, tipo, o momento do dia que eu fui mais alegre, para também desmistificar que é uma grande viagem que vai te dar alegria, e começar a desmistificar que a alegria é comprada. Claro que eu posso ser alegre se eu fui alimentada, e claro que eu sou alegre se eu tenho um lençol que, tipo, me abrasa, né? E aí começa a entrar toda a nossa discussão, de fato, sociopolítica estrutural, que também a gente não vai esquecer dessa parte, mas eu tava pensando assim, eu sou mais alegre, talvez numa praia, tipo, paradisíaca. Pode ser, mas também tem umas alegrias que são, tipo, cultivadas no dia a dia que a gente esquece. Então, hoje, minhas últimas memórias de alegria foi na cerimônia, agora no final de semana, mas eu tenho tipo, uma alegria assim, que ela tá se mantendo no tempo, que é quando eu estou no mar, que é tipo uma coisa assim, muito surreal, que eu me sinto, tipo, caraca, que divertido, isso aqui é muito bom, caramba. Mas é muito difícil reconhecer isso, inclusive quando você está em círculos viciosos, talvez, de desgaste mesmo, de falta de sono, de ambientes mais tóxicos,
Ou mesmo cansada. Hoje eu estava cansada, tipo, antes de entrar, eu falei, caramba, não tenho energia para falar disso. E já começar a falar com vocês e lembrar, e tipo, começar a registrar isso, traz uma outra sintonia sobre o que de fato está acontecendo dentro de mim, né? Então, a alegria, assim. Desculpa, perdão. Não, era isso, tipo, a alegria como quase que na presença, no sentido da observação. Tipo, você perceber que a alegria existe no momento em que você observa que isso pode te dar alegria. Tem uma coisa que você estava falando que depois me lembrou também, que parece que faz muito tempo, mas não faz tanto tempo, porque a gente viveu uma pandemia, né? E eu sinto uma diferença muito grande social de como as pessoas eram antes e depois. E eu acho que a alegria foi uma das coisas que eu acho que a gente teve uma queda importante de registro social, assim, sabe? De como as pessoas, elas estão... Eu sinto que as pessoas estão menos felizes. Não tenho dado nenhum para confirmar isso aqui que eu tô falando. Eu penso quanto desse mal-estar, assim, né? Tipo, que a gente também vive, não veio disso, e o quanto a gente ainda não elaborou o que aconteceu como sociedade, assim, sabe? E o quanto que a alegria ficou mais escassa mesmo. E a depressão não vai embora porque a pandemia foi embora, né? Não. Fizeram uma análise de dados estatísticos da pediatria de pronto-socorro. E dos últimos 20 anos, eu acho, se não me engano. Pegando a era pós-digital e era pré-digital. A quantidade de criança com osso fraturado era altíssima. E agora o número tá, tipo, irrisório. E os números aumentaram em depressão e ansiedade e outros transtornos. E num grande resumo, além da questão da depressão e ansiedade ter aumentado, as crianças não brincam. Porque a criança não tem oportunidade de quebrar um osso. Tá ligado? Aí eu falei assim, nossa, pode crer, na minha adolescência era normal você assinar o gesso da pessoa, né? Tipo, era um puta ritual que hoje, gente, precisa ver alguém com gesso, a pessoa tá estripada, foi atropelada. Tipo, nunca que foi, tipo, brincando. No máximo, é um macho lento que caiu no futebol, sabe? Então tem uma questão geracional também da forma como a gente encontra prazer, que mudou também. E eu acho que a era digital dá uma leva fodida nisso também. Porque ela gera mais dopamina e ao mesmo tempo com estímulos muito, muito merda. Que geralmente deixam a gente seguro, estimulam comparação, compra e nananana. E é a nossa fonte de prazer no final do dia. Ou de redução da ansiedade, né? Tipo, sei lá. Mas tem... Pode ir. Não, pode falar. Acabei de falar. Não, fala você. Fala você. Não, mas é que eu ia falar que, de fato, eu acho que tem uma conexão, assim, de gerações com o desenvolvimento mesmo da era digital, assim. Tem um ponto que a alegria, tipo, acabou ficando muito... quase que como se fosse um fake. Agora estou indo longe, mas, assim, me fez pensar um pouco sobre... o quanto que é forçado também o criar o tempo todo cenários de alegria, do tipo, eu estou muito, né, estou muito bem aqui, muito feliz, muito fazendo... Cara, assim, tipo, vamos voltar para o básico, o que é necessariamente essa alegria que você está sentindo, como que ela se manifesta, não sei, até me trouxe uma preocupação, assim, de fato, de como que as pessoas são capazes de reconhecer a alegria quando existem tantos estímulos de fora falando que coisas alegres talvez são inalcançáveis para você, né? Então, é um processo... Ai, a Leila voltou. Mas eu fiquei nessa conexão entre as gerações e o pós-pandemia, que eu acho que, de fato, as pessoas, geral, posso me incluir também, mas, assim, tem uma leve surtadinha de tudo precisa ser muito, tipo, explosivo, né? Tipo assim, você precisa estar fazendo muitas coisas porque vai que, né? De novo. Essa coisa da pandemia, assim, eu lembro antes pandemia, eu trabalhava presencial. Aí eu saía do trabalho, eu ia para academia. Aí eu saía da academia, encontrar a galera no happy hour. Era o dia inteiro socializando.
E eu chegava assim, era tudo. Você fazia. Imagina que hoje eu faço essas coisas. E assim, não é que eu virei uma idosa de 90 anos e eu só fazia isso quando eu tinha 20. Não, não foi tanto tempo assim, né, de diferença. E aí eu sinto, sei lá, essa coisa dos pequenos prazeres, talvez, sabe? Que talvez fossem. Hoje eles são mais profundos, que é isso, a relação com é ser tutor de um gato, né? Não é mais o ir pro bar, mas é mais escasso ao mesmo tempo também, né? Tipo, das pessoas acho que também se acostumarem sei lá, eu também acredito muito no poder das relações, né? Na cura por meio das relações. E a gente está se relacionando menos, eu sinto, depois da pandemia, assim, sabe? Eu não sei o quanto isso não afeta também os nossos níveis e as nossas possibilidades de sentir alegria durante o dia, sabe? Viajei também. Não, mas. É que eu acho que tem a ver com a qualidade das relações. Porque eu ia falar uma coisa que tinha a ver com isso, porque eu lembrei, que tem a ver com a alegria da adulteza. É você. Aí eu ia usar uma palavra ruim, tipo, se superar. Não é isso. É você se conhecer, você entender quem é você aceitar quem é você, e várias paradas nesse sentido. E aí, esse aceitar quem é você começa a fazer você olhar para suas relações de uma forma diferente. E eu acho que tem esse processo de você conseguir olhar para essas relações, porque as relações podem te alimentar, sim. Mas quais relações? Porque muitas vezes eu acho que a gente tem uma carência inerente que é ter uma relação ou concluir. Para mulher a gente fala muito disso, né? Tipo, é uma missãozinha casar, não ficar pra titia, os caralho. E aí muita gente conquista isso e não chega num ponto de alegria. Só que você tá controlando como a sua alegria vai chegar. E aquilo é um ponto que, em teoria, te acalma, né? Você conquistou, check na lista. E não te dá alegria. E aí? Mas aqui vem o grande ponto de questionamento da Casa da Alegria, que é, primeiro, questionar quais são as bases de alimento que você tem para cultivar essa alegria, por um lado, e quase que uma confiança sobre as possibilidades que a alegria vai abrir, no sentido de você desapegar da idealização do que é a alegria, que de fato hoje a gente começou conversando, muito próximas de uma idealização. Que é um pouco desse convite que a gente fez de tipo, ao longo do tempo a alegria foi mudando, a percepção de que você teve da alegria foi mudando. E hoje parece ser que a gente chega, e pode ser por diversos aspectos, que a gente chega numa conceição, uma conceptualização da alegria em coisas muito simples. Tipo, eu estar com meus gatos na cama, eu ter um café da manhã, eu estar fazendo um esporte que me dá prazer, eu estar... Não sei, eu imagino se tipo um estado de alegria muito bom que você teve, que você compartilhou comigo, Marília, quando dançou com suas primas e seus familiares no Natal, assim, né? Tipo, e todo mundo estava aí de forma muito presente, né? Tipo, é aquilo que a gente tem. Só que é muito difícil se desapegar também desses ideais da alegria. Porque sempre tem alguma coisa a mais que a gente precisa para ficar alegre. Eu preciso emagrecer. Está tentando controlar o nosso caminho para a alegria. É uma decisão também, mas é uma decisão parar, olhar e pensar, porra, meus gatos me acordando hoje foi top. Sim. Que é olhar com mais carinho pro que tá acontecendo, em vez de colocar um ponto lá, um potinho no final do arco-íris. Exatamente, de você absorver a alegria para desfazer essas densidades da alma mais material. Tipo, esse momento de você quebrar a densidade do que é viver, porque vamos ser realistas, tipo, é foda, tipo, o processo por si só, que acho que é muito complexo também quando você se identifica e fala, caraca, não tenho capacidade de sentir alegria. E aí a gente entra em outras questões que, tipo, procura ajuda de profissionais, procura ajuda espiritual também, tipo, pede ajuda, porque não é normal não sentir alegria o prazer pelas coisas, mas
sei lá, eu estou nessa pilha de, tipo, cara, é muito denso. Viver é muito denso. Aí, se a gente não cultiva esses processos de desfazer aquilo que deixa a gente mais tenso, bom, eu particularmente não quero viver, então... Mas sabe, eu acho que tem um paralelo. E aí eu ver o que Maria acha disso. Mas se a gente começou falando da alegria quando a gente fala desse negócio que a gente falou da dopamina, do tá extasiado, fica com cara de válvula de escape. E a gente busca válvulas de escape, que não necessariamente são alegrias. E aí é o quê? Estamos escapando do quê? Porque eu acho que às vezes a gente tá buscando alegria, mas na verdade é só uma compensação de um dia merda. E é muito mais difícil mudar uma relação merda, um trabalho merda, coisas merdas que estão acontecendo na nossa vida, é mais fácil se dopar de alguma forma, de alguma coisa. Ou às vezes a gente tá buscando ou falando sobre uma alegria como algo que você procura e não tá olhando para as coisas que estão te tirando a alegria. Nossa, eu tive essa discussão com duas amigas antes de ontem. Só que, óbvio, não foi nesse contexto, a gente estava falando sobre medicação. O que cada uma e cada um tinham opiniões muito diferentes sobre o uso de medicação em casos de psicopatologia. E uma delas acreditava que a medicação inibia o sintoma e isso dificultava um trabalho na clínica, porque o sintoma desaparecia, então a pessoa deixava de identificar que aquilo era um problema. E a outra falava assim, mas cara, se você nem sabe que aquilo é um problema, quando aquilo sai da sua vida e você percebe como é a vida sem aquilo, você entende qual que era o seu problema. E aí a gente entrou nesse debate do tipo, tá, a gente tá fugindo do quê? Mas se você não sabe nem que você tá fugindo, como que você sabe que você tá fugindo, entendeu? Como que você resolve aquilo? E eu acho é uma relação, eu não sei quem vem primeiro, sabe? O ovo ou a galinha, se a gente tem que saber se tá fugindo ou se... Cara, eu não sei, sabia? Porque às vezes, e aí pensando nessa discussão do remédio especificamente, né? E aí tentando trazer isso para o que você falou. Eu acho que às vezes a vida não precisa ser tão sofrida quando você tem recursos. Eu acho que nem toda questão precisa ser trabalhada, nem toda questão você precisa chegar no porquê, no qual trauma seu inicial do útero gerou aquela sensação em você, sabe? Talvez existam algumas situações onde a gente pode ter a fuga, assim, sabe? Não sei. Eu tô, tipo, viajando aqui na maionese. Mas eu acho que tem fugas que são saudáveis e tem fugas que isso vai te custar ao longo da vida. Vai te privar de ter outras experiências, vai te privar de ter outras alegrias. E aí essas, ok, concordo. Mas, pô, será que a gente não pode também se colocar nesse lugar de, tipo, deixa eu dar uma fugida aqui desse problema aqui, tipo... Total. Com certeza. Com certeza. Mas aí aqui eu fiquei com vontade de deixar o assunto denso. Mas é que eu lembrei de uma outra coisa muito boba. Mas eu tô dançando mais ao longo do dia. À noite, principalmente quando é a hora que bate essa baixa de energia, eu boto o fone e dou uma dançada por um bom tempo, na real. Eu vejo que aquilo me suga ali. E dançar conecta muito com o corpo, né? E ajuda muito nesse sentido. Mas botando a carteirinha da pessoa que adora abraçar uma sombra, eu não durmo sem saber do que eu tô fugindo. Eu não durmo. E eu não sei. E se são coisas faláveis também. Mas se você. Ou até coisas que eu descobri e resolvi. Ou se tem coisas conscientes hoje que você consegue acusar e olhar e falar assim: isso aqui me afasta desse estado. Sabe? Isso aqui é uma coisa que faz eu fugir de alguma forma. Só que eu não consigo resolver. Eu fugi por bons anos de várias coisas. Eu levanto muito a bandeira de que às vezes tem coisas que você não precisa perguntar. Tipo assim, cara, tipo, anota, observa, mas acompanha. Tipo, dá um tempo, porque gente, às só vezes fazer um backlog. Um backlog. Bota um Scrum na parada e você resolve de cada vez. Porque às vezes eu tenho a teoria de que às vezes
você mergulhar muito fundo na falta é sintoma também de você não querer assumir o seu poder. Do tipo, cara, entendeu? Tipo assim, aí por que a pessoa Que fica é difícil. Que é muito difícil. Às vezes, eu Verdade. fico percebendo, esses últimos tempos, por exemplo, que tinha uma parte de mim que tinha medo de assumir algumas coisas que queria fazer. E aí eu fico vendo, mas medo de quê? E aí foi tipo assim, do poder que isso pode me dar. Tipo, da força que isso pode me dar de acessar. Então é muito melhor ficar mas tipo, não, eu não sou capaz. Ai, não, tipo, essa ferida. Mas não é sobre isso não é enfrentar, mas tudo bem. Não, mas assim, tipo, quando você resista e vai, tipo, percebendo, do tipo, cara, então isso aqui, eu estou travada aqui porque... Deixa eu ver em que outras circunstâncias isso se manifesta, ou só se manifesta num ambiente da minha vida. Ou esse comportamento que eu estou tendo, ele se manifesta em vários. Assim, eu acho que tem uma parte de umas fugas da realidade que são positivas em alguns momentos, se você não tem energia suficiente para enfrentar. Não pode ignorar o resto da sua vida, né? Porque aí entra numa adormecida, que beleza, você pode viver adormecido o tempo todo, mas você talvez se prive de umas alegrias muito genuínas, que essas alegrias genuínas que você tipo, vai guardar no seu coração, por exemplo, talvez não aconteçam se você não enfrenta e se pergunta, né? Tipo, por quê, sabe? Pra onde que eu fui com tudo isso? Continue a nadar. Mas eu concordo também. Eu concordo com as duas. Concordo com as duas. Só aqui as duas Marílias sentadas, um do lado do outro. Não. Vocês são certas. Concordo. Mas tem uma coisa que, por exemplo, a gente fala muito, eu não sei se vocês fazem terapia, e se vocês fazem terapia, se é com análise ou não. Mas eu entrei num processo de análise, né? E eu acho muito difícil o processo de análise. Por quê? Você não sabe para onde você está indo. Você não sabe aonde você vai chegar. Você não sabe nem se você vai estar melhor ou pior do que você estava quando você começou. E, assim, além de tudo isso, é isso. Você só pode confiar e seguir o processo. E eu falo, cara, quando que vem a cenourinha para falar, cara, tá valendo a pena esse processo, sabe? Porra! Não, eu falo disso com o meu terapeuta direto, assim, eu falo, cara, tem hora que eu não tenho vontade de vir para cá, que eu falo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô já há 2 anos aqui falando sobre esse problema e eu falo, cara... E depois que você vê, você não consegue desver, né? Esse é o problema também. Depois que você viu a questão, você não consegue simplesmente falar, eu vou sair da análise e não vou mais fazer nada com isso. Você já viu aquela merda. Você precisa lidar com aquilo. Então, eu acho muito... Esse processo de análise, assim, eu não sei qual é a experiência de vocês com o processo de análise, mas eu sinto muito que é isso que a gente estava falando agora, de, tipo, continue a nadar, porque, assim, só isso para sair mesmo. Só vai. Mas eu tô num processo de 4 ou 5 anos, que é um processo de individuação, é a idade também, né? Que bate, deve ser que nem puberdade. E eu falava pra minha terapeuta, eu falava, meu, parece um túnel quando você tá na praia, só que o túnel acaba. Quero ver o céu, o túnel não acaba. Mas agora eu posso dizer, depois de 5 anos, que eu tô sentindo, por todas as decisões extremamente difíceis que eu tomei no ano passado, não foi simples assim, mas o túnel começou a ter momentos de abertura, momentos de fechamento, momentos de abertura, momentos de fechamento. Sabe, hoje eu posso olhar e o meu ano já não foi um túnel infinito, igual os últimos 4 anos. Então, assim... E você viu uma muitas cenourinha. vezes vi uma cenourinha, mas porque eu acho que é muito similar à puberdade. É a puberdade, que é, cara, grandes anos muito transtornados até você conseguir entender que adulto que você se tornou. E, mano, na moral, a puberdade começa com 13 e a gente começa a entender quem a gente é com 30. Então, 5 anos não é tão ruim assim, entendeu? Tá dentro da data. Mas é que isso de você se perceber adulto também, até tipo de identificar, por exemplo, que as suas fontes de alegria mudaram, as suas fontes de prazer mudaram, o estilo de relação que você queria construir ou que você desejou mudaram. Você começa a perceber coisas que você não... Tipo, em que momento o tempo passou tão rápido?
Então, esses processos de análise te fazem lembrar que o tempo, na verdade, ele é bem louco, bem relativo, mas que ele é devagar, tipo, meio que vai devagar e sempre. Tipo assim, vai vivendo, só que tem um registro de intenção, que eu acho que essa é a nossa grande, talvez a nossa grande aposta, até com o nosso projeto do Convite para Imaginar, de uma intenção genuína de você observar para aqueles elementos que são estruturantes no teu processo de individuação e na construção da tua personalidade, né? Então eu recomendo que vocês façam MDR, que Que é é isso? muito mais rápido. Eu não sei falar a sigla, mas é uma das táticas que eles usam para curar estresse, transtorno de estresse pós-traumático. Que ele é bem neurológico, ele trabalha com movimento, com máquina, o movimento dos olhos, para te ajudar a acessar uma memória e reprocessar ela mais profundamente do que quando você está no racional, que você está na sua crença, na narrativa que você está acostumado a trazer para a história, você chega nas mesmas respostas. O MDR faz você acessar outras respostas. Então acaba sendo muito mais rápido. Né? Você sente dor de cabeça, você não passa bem durante o processo, mas é muito mais rápido. Muito mais rápido. É uma overdose de você mesmo. Bem treta. Mas, assim, não faço outra mais. Como faz isso? Te passo contato. Se mais alguém quiser, joga aí nos comentários. Entendeu? Manda no direct que eu faço. Rápido, vamos. É rápido e dolorido, gente. Mas quando eu apanho, eu rio. Olha o roteiro. Fechou. Eu vou encerrar esse e vou mandar outro link, ok? Tá bom. Porque essa aqui é gravação, tá bom. Beijo, acabou o episódio, tchau! Tchau.